E menos de 1%, né, dos nossos dentistas no mundo operam por essa técnica. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu vi que realmente isso que a gente faz hoje aqui no Instituto não deixa a desejar para nenhum lugar no mundo. Olha só, hoje a gente tá com uma entrevista aqui muito importante, porque é o seguinte, pessoal aí que por algum motivo acaba perdendo um dente, aí precisa fazer um implante e tem várias técnicas, né, para conseguir isso. Eu tô aqui com o João Marcelo Arcoverde, que é dentista, né, é fundador do Instituto Dentário, não é isso, meu amigo? Queria que você desse aqui o seu boa tarde, suas contribuições iniciais aqui, e a gente vai bater um papo sobre essa questão aí de implante dentário sem bisturi, né? Isso que é uma técnica aí que está se tornando mais conhecida agora, né, doutor? Verdade, verdade. Boa tarde, meu amigo Rafael. Muito obrigado, né, pelo convite. É uma honra estar aqui. É uma honra estar falando com essa audiência tão seleta, né, com esse público maravilhoso, que é o público do Brasil Urgente. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, né, tirando dúvidas daqueles que perderam ali os dentes, que por algum motivo perderam a alegria de viver, né, que não estão conseguindo mastigar, que não estão conseguindo ter uma vida plena, como todo mundo deveria ter, né? Então o sorriso ele abre portas e a gente fica muito feliz de estar tendo aí uma oportunidade para esclarecer, né, e trazer novas tecnologias que com toda certeza, né, vão ajudar o público a ter um acesso e ter uma história diferente, né? Todo mundo tem medo de dentista, então a gente fica muito feliz de hoje no nosso Instituto Dentário de Implantes, um instituto que nasceu no Rio Grande do Norte, que é de Natal, da gente estar fazendo história e estar fazendo de uma forma diferente, né? Afinal de contas, no nosso instituto, a nossa filosofia é muito simples, é menos é mais. Então, menos cortes, menos sangramento, mais precisão, mais conforto e um pós-operatório realmente surpreendente. Eu queria que a gente assim começasse falando qual o conceito de um implante. Ainda não vamos falar sobre a questão do bisturi. Qual o conceito de um implante para a gente explicar para a nossa audiência que conceito é esse, como é realizado normalmente, não diria normalmente, mas assim, como é realizado popularmente esse tipo de implante. O implante ele é um parafuso feito de titânio, né? Um material biocompatível que não sofre nenhum tipo de rejeição por parte do organismo e que serve, né, como uma raiz artificial. Então, se o paciente perdeu um, vários ou todos os dentes, ele tem uma oportunidade realmente, com o tratamento com implantes dentários, de ter os dentes fixos de volta e realmente voltar ali, comer todo tipo de alimento, né? A gente fala que o paciente, quando ele sofre, né, as perdas dentárias, principalmente os pacientes com perdas dentárias totais, são pacientes mutilados, né? São pacientes que não conseguem comer direito um churrasco, não conseguem comer uma farofa, precisam ali muitas vezes se trancar no banheiro, né, para poder limpar ali a prótese, tirar e limpar. Então o tratamento com implantes ele é um tratamento duradouro, ele é um tratamento seguro e o principal, ele é um tratamento que vai devolver para aquele paciente aquilo que ele perdeu, né, os dentes fixos. Agora vamos citar essa especialização que você está falando, a questão do bisturi, né? Primeiro explicar, eu aprendi no jornalismo que o óbvio precisa ser dito, às vezes a gente tem que explicar certas coisas, mas tem gente que não sabe o que é um bisturi, né? Perfeito. O bisturi é um instrumento de fazer cortes em cirurgias, eu acho que eu falei da forma mais simples possível, né, doutor? Perfeito, é isso daí mesmo. Então, assim, a ideia é realizar esse tipo de implante sem a utilização desse instrumento, não é isso? Na verdade, o que acontece? A cirurgia, vamos imaginar o seguinte, essa técnica guiada com os implantes dentários sem cortes com bisturi, ela é como se fosse uma evolução da técnica convencional. Não é que existe uma técnica melhor que a outra, mas existem indicações e quando essas indicações ocorrem, realmente para o paciente, a experiência dentro de um consultório dentário, a experiência fazendo o tratamento com implantes, é uma experiência realmente muito menos invasiva. Trazendo um comparativo com a medicina, que aí fica mais fácil. Na medicina, antigamente quando a gente tinha que operar um estômago, a gente pegava ali um bisturi e cortava, fazia uma incisão ali na barriga, abria a barriga para poder ver. E aí operava. No final daquela cirurgia, a gente vinha suturando. Hoje, muitas dessas cirurgias são feitas por videolaparoscopia, através de furinhos. A boca é igual. Quando a gente perde um dente, que é aquela gengiva, né, ela cobre ali o osso e fica ali sem nada, para a gente poder realizar o tratamento convencional com a técnica de implantes convencional, a gente precisa pegar um bisturi, fazer uma incisão, né, fazer um corte naquela gengiva, descolar aquela gengiva do osso para poder ver o osso e então realizar a cirurgia.
Com a técnica de implantes guiados, com os implantes dentários sem cortes, como ele é popularmente conhecido, com essa técnica a gente não precisa mais abrir para ver, porque o paciente, primeiro, ele é operado no computador, de uma maneira tridimensional. E isso é muito bacana, porque a gente utiliza inteligência artificial, a gente utiliza softwares muito avançados de cirurgia para tomar as melhores decisões. Então a gente não abre mais para ver, a gente vê primeiro para decidir se vai precisar abrir ou não. E isso que é disruptivo, porque aí a gente consegue performar uma cirurgia de implantes para repor um dente perdido em 5, 10 minutos. Enquanto que na técnica convencional, além de ter que fazer ali as incisões, a gente demora 30, 40, 60 minutos. Então, não é só uma técnica menos invasiva, ela é uma técnica também extremamente previsível, extremamente segura e, o melhor, cientificamente comprovada. Como surgiu essa ideia, essa técnica e de qual necessidade surgiu essa questão de fazer esse tipo de procedimento sem a utilização desse corte do bisturi? Na verdade, todo mundo tem medo de ir ao dentista, né? Ainda mais quando a gente fala, vai ao dentista para fazer uma cirurgia para colocar os implantes. Então, a gente tem histórias realmente, principalmente as histórias de décadas atrás, de pessoas que sofreram muito, né? Cirurgias que duravam 4, 5 horas, cirurgias que precisavam ser feitas muitas vezes no hospital, cirurgias que tinham muitos pontos, muitos dias, ali o paciente inchado, com hematomas. Então, essa dor, né, logicamente que a gente, como profissional da saúde, o que a gente quer é proporcionar para o paciente uma experiência bacana, uma experiência confortável. E aí eu tive a honra e a sorte, né, de ser apresentada essa técnica em 2010 para 2011 por um professor belga chamado professor Eric Van Duren. Ele mora na Antuérpia, na Bélgica. E no dia que eu vi aquilo, a cirurgia ali 10 minutos, não teve uso de bisturi, tudo via computador e indo para a boca do paciente. Eu falei, nossa, eu tenho que conseguir aprender e levar isso para Natal. Então foi daí que surgiu. Então eu estou aí há quase 2 décadas, né, me dedicando de corpo e alma. E o nosso Instituto Dentário de Implantes, ele é um instituto realmente único no Rio Grande do Norte, porque ele é um instituto que ele opera 100% dos casos por essa técnica. Então 100% dos nossos pacientes são operados de forma minimamente invasiva e de forma extremamente previsível. E é justamente isso que hoje nos coloca como uma referência nacional nesse tipo de cirurgia. Hoje, assim, a nível nacional, é uma técnica que o senhor está desenvolvendo, tem mais outros profissionais no país também que estão realizando esse tipo de trabalho, já está, assim, se disseminando, a gente pode dizer assim? Meu amigo Rafael, é interessante essa sua pergunta, porque assim, eu não criei a técnica, mas eu tenho muito orgulho e muita humildade para dizer que eu ajudei a desenvolver. Porque o que aconteceu? Lá em 2011, quando tudo começou, praticamente no nosso país tinham ali 15, 20 cirurgiões ali engatinhando para poder aprender. E toda essa minha dedicação, toda essa expertise que eu fui acumulando ali através de erros e acertos, toda essa expertise, ela fez com que uma indústria de implantes do Brasil, a 4ª maior indústria de implantes da América Latina, me convidasse para criar um kit único, com DNA próprio, mas que também permitisse que mais pessoas, mais dentistas, passassem a operar por essa técnica. E para você ter uma noção, menos de 1% dos dentistas no mundo utilizam essa técnica. Então, em 2023, eu estive no maior congresso, né, no maior evento da odontologia que ocorre na Alemanha, que o nome do evento é IDS. E menos de 1%, né, dos nossos dentistas no mundo operam por essa técnica. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu vi que realmente isso que a gente faz hoje aqui no Instituto não deixa a desejar para nenhum lugar no mundo. Então é muito bacana a gente ver que a nossa filosofia realmente ela está em total sintonia com a tendência mundial de ser menos invasivo e ainda trazer mais segurança e conforto para os pacientes que perderam ali a alegria de viver. O senhor falou no início que não tem técnica melhor do que outra, né? Eu queria saber, a partir da avaliação que vocês realizam, quando identificar que uma pessoa ele precisa do procedimento sem o bisturi ou com o bisturi, existe assim, como fazer essa separação? Vamos lá. Principais diferenças entre uma técnica e outra. Técnica guiada com os implantes dentários sem cortes, né? Então, é uma cirurgia com muito menos dor, com muito menos inchaço e com muito menos sangramento. Tempo de cirurgia. Uma cirurgia convencional para você colocar um implante de 30 a 60 minutos.
para um paciente que perdeu todos os dentes, que não tem dente nenhum na boca, que usa ali dentadura, que não consegue comer uma maçã, não consegue comer um churrasco. Se esse paciente precisar colocar os implantes pela técnica convencional, um bom cirurgião ele vai demorar ali de 2 a 3 horas para poder realizar aquela cirurgia. Cortar a gengiva, abrir, ver o osso, colocar os parafusos. Na técnica sem cortes, a gente consegue performar em 15, 20 minutos. E por que essa técnica é bacana? Pensa comigo. Se eu sou menos invasivo e sou mais rápido, a recuperação é melhor. Então essa técnica é muito bacana para pacientes que sofrem, por exemplo, com diabetes. Por quê? Porque o paciente diabético, ele tende a ter ali talvez algum tipo de alteração na cicatrização, de maneira bem leiga. Então se eu abro menos, se eu corto menos, o risco de ter ali uma infecção ou o risco de você realmente ter ali uma cicatrização que exija mais é menor. Outro paciente que é muito comum, os pacientes de implantes são pacientes geralmente idosos. Então são pacientes que têm ali um problema com hipertensão. Então, poxa, uma coisa é eu precisar manter aquele paciente anestesiado 2, 3, 4 horas. Outra coisa é eu precisar manter aquele paciente anestesiado 15 minutos. E isso é muito bacana também. Por quê? Porque se eu vou manter aquele paciente 15, 20 minutos, eu preciso usar muito menos solução anestésica. Então, vou ter também muito menos conexão ali com o sistema cardiovascular dele. Então, é uma cirurgia ela mais controlada. Então, você tem menos inchaço, menos dor, menos sangramento. É uma cirurgia indicada para pacientes ali que têm fobia, que têm medo, que já têm uma idade avançada e que têm, né, realmente essas alterações sistêmicas, como hipertensão, diabetes, osteoporose. Então, se a gente for menos invasivo, na teoria, é muito melhor para os pacientes. E na prática também. Hoje aqui na nossa cidade, como é que está a procura do público? Acho que hoje em dia, assim, cada vez mais, né, mais dentistas estão tendo acesso, né? Então, esse kit que eu tive a honra aí de criar e que hoje permite que dentistas do país inteiro operem, né, por essa técnica também, é muito bacana porque vários dentistas também estão entendendo que para eles também é muito bom. Por quê? Porque imagina que para eu operar um caso total antes, eu tinha que fechar uma manhã para operar um paciente. Hoje em dia a gente opera 4, 5, 6 e o principal, com previsibilidade, com segurança, com tranquilidade e dando para o paciente o que ele quer, né? Que é o quê? Um resultado bacana, um tratamento menos invasivo, né? Um tratamento que vai dar ali para ele o que ele sempre sonhou, né? Aqueles dentes fixos que ele perdeu ali talvez há 20, 30, 40 anos. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa também. Essa técnica nova, vamos dizer assim, ela é tão confiável e duradoura quanto a técnica anterior, vamos dizer assim? Excelente pergunta. As duas técnicas, a convencional, não existe uma técnica melhor que a outra. O que existe realmente é o quê? Cirurgiões que têm um controle maior pela técnica convencional e cirurgiões que têm uma experiência maior com a técnica aí, guiada com os implantes dentários sem cortes com bisturi. As duas funcionam, as duas são cientificamente comprovadas e as duas são seguras. Agora, realmente é disruptivo. Agora também não é mágica, né? Por trás dessa técnica existe muita ciência e muita tecnologia. Então, o nosso Instituto Dentário hoje de Implantes, nós temos 400 metros quadrados, temos um centro de diagnóstico onde a gente conta com escaneamento facial, escaneamento intraoral e tomografia para que o paciente não precise mais sair da clínica para fazer os seus exames. Então, o paciente ele já chega ali na clínica e ele já tem talvez ali o melhor diagnóstico da vida dele, já que a gente vai ter ali um diagnóstico com esse paciente de maneira tridimensional. Então, ele não precisa deixar a clínica para fazer os exames. Imediatamente, já no momento da consulta, a gente já consegue ter ali um diagnóstico para poder ver o osso dele, ver como é que está a gengiva. Feito isso, esse paciente ele passa pela cirurgia, mas depois o que o paciente quer não é o pino, não é o parafuso. Imagine que a gente tem um parafuso e que a gente tem um dente. O que o paciente quer é o dente fixo. Então, imagina uma árvore. O que a gente enxerga da árvore é o dente. Mas o que sustenta ali aquela árvore, a raiz daquela árvore, é o nosso parafuso. Então, dentro do nosso instituto, a gente conta com uma máquina fresadora alemã de 5 eixos que permite, por exemplo, a gente fresar, a gente esculpir um dente em 15 minutos, um dente de porcelana. Então, a gente conta com um laboratório interno, a gente conta com um laboratório de altíssima tecnologia. Então, a gente consegue operar de uma forma mais rápida, mas também entregar os tratamentos, né, os dentes que na verdade é o que o paciente quer, de uma maneira extremamente rápida também. Então é muito bom porque a gente tem uma clínica totalmente verticalizada. O paciente ele não precisa deixar o instituto para absolutamente nada.
Como é que a gente encontra vocês aí nas redes sociais? Como é que encontra o Instituto? Ah, bacana. Ó, a gente está presente em todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, Google, YouTube. É só procurar ID, I de identidade, D, né? ID implantes. Né? A identidade que você está talvez aí sem é a identidade que a gente quer te devolver. Né? Afinal de contas, eu acho que a gente vive num país tão bacana, onde as pessoas são tão felizes e muitas vezes tem que botar a mão na boca para poder sorrir para os netos. Então, não é esse país que a gente quer, né, para os nossos filhos. E eu tenho muito orgulho de dizer que lá no Instituto a gente se preocupa genuinamente com os nossos clientes, com os nossos pacientes. Isso aí. João Marcelo Arcoverde, muito obrigado por conversar com a gente, viu? Muito bom. Acho que a nossa audiência aí se sentiu muito representada. Eu acho que deu para entender bastante. E quem quiser procurar aí, é só procurar aqui o doutor que ele vai conseguir aí resolver o seu sorriso, viu? Amém. Muito obrigado pela oportunidade.